Qual a surpreendente relação entre um artigo escrito em 1950 e duas mortes em 2024? Isso é o que nós chamamos de efeito ELISA, e é o que nós vamos explorar hoje. Então, não vou nem pedir para dar like. Eu acho que no final do vídeo você vai estar doido para dar um like nesse vídeo, mas se quiser pode deixar agora. O que eu vou pedir é que vocês assistam até o final, porque isso é um arco que se fecha na última morte, que começa em 1950. Bom, primeiro, antes de chegar no efeito ELISA, vamos falar sobre Alan Turing e sobre o seu artigo para a revista Mind, Computing, Machinery and Intelligence. Neste artigo, ele propõe o jogo da imitação. É engraçado que o livro, o filme, o jogo da imitação, contam a história do Alan Turing em Bletchley Park, na Segunda Guerra Mundial. Mas na realidade, o jogo da imitação foi um jogo que ele propôs para tentar entender se uma máquina pode pensar ou não. Na realidade, ele não esperava que a máquina pensasse, mas ele estava estabelecendo as bases para entender até hoje o que a gente chama de inteligência artificial. Veio tudo desse artigo. Então vamos lá. O jogo de imitação consiste em uma pessoa, que é um ser humano, que tenta identificar quem é o outro humano, que está tentando provar que ele é um humano, e quem é uma máquina. Para tirar qualquer viés de sotaque, de imagem, para que nada influencie, o jogo inteiro é feito por chat. Porque por chat você não consegue diferenciar coisas da entonação, é muito mais fácil, né, assim, entre uma pessoa digitando e uma máquina digitando, é muito mais fácil você confundir. O que sobra ali entre uma pessoa digitando e uma máquina digitando? Apenas o que ela está falando, apenas o conceito. Aquela pessoa ali está viva, ela está me compreendendo? Então esse é o princípio aí do chatbot, e é inclusive o princípio que hoje se fala muito em questões, isso aqui é um perfil fake, são robôs. Então por quê? Os robôs conseguem se passar por humanos. Esse é um problema também que Alan Turing estava pensando lá em 1950. Bom, uma das pessoas que leu esse artigo, ficou profundamente influenciado por ele, foi Joseph Weizenbaum, que em 66 no MIT mostrou um software chamado ELISA. ELISA é um software projetado para simular um terapeuta rogeriano. Eu também não sabia o que era um terapeuta rogeriano. Eu conhecia lá Freud, Lacan, mas nunca tinha ouvido falar em rogeriano. Que é um cara que simplesmente ele reformula as declarações para que o paciente reflita sobre o que ele falou. Então se o paciente fala assim, eu não me sinto feliz. Por que você não se sente feliz? O que faz com que você não se sinta feliz? Então esse é o rogeriano. O nome ELISA tem duas possíveis origens. Elisa Doolittle, da peça Pigmalião, de George Bernard Shaw. Eu já vi esse nome, George Bernard Shaw, muitas vezes, sei quem é, mas nunca assisti uma peça dele, posso ter visto um filme, muito menos a Pigmalião. Mas eu procurei saber, e a Elisa A Elisa é uma vendedora de flores que uma pessoa tira das ruas, treina para que ela haja como uma dama da alta sociedade, e ela consegue enganar todo mundo ali na alta sociedade, né? Todo mundo começa a achar que ela é realmente uma pessoa pertencente ali à alta sociedade. É interessante, talvez essa influência disso numa novela chamada Que Rei Sou Eu, de quando eu era ainda adolescente, uma excelente novela. Essa Que Rei Sou Eu, eles pegavam um mendigo e transformavam em rei. Ele treinava até transformar esse cara em rei. Mas na realidade, esse cara não era um rei. Assim como a Elisa não era uma dama da alta sociedade, e assim como o software Elisa não é uma pessoa. Então, um outro nome, né, um outro significado para Elisa seria Electronic Linguistic Analyzer. Eu acho que os dois não se anulam. Pode ser os dois, né? Estamos falando de uma pessoa culta, inteligente, que poderia ter feito isso de várias formas. Onde que está a genialidade da Elisa? Em simular uma conversa sem a necessidade de compreender
né? Ou sem interface de voz, sem nada. A Elisa simplesmente conversava com a pessoa. Aí a pessoa, ela analisava, ela tinha palavras-chave. Então as palavras, geralmente um verbo, né, por exemplo, que você procurava ali uma palavra como estou, eu sou. Aí a Elisa achava essa palavra-chave e tentava achar ali a próxima palavra. Então, o reconhecimento de palavra-chave, primeiro item, depois a decomposição, ela achou lá, eu estou triste. Opa, estou é uma palavra-chave. O que ela está? Ela está triste, ela está alegre, beleza. Então, ação ali, não, está triste. Vamos isolar o triste. Aí vamos reverter o pronome. Eu estou, eu estou triste. Você fala, você está triste? Por quê? Então, o eu vira você, o meu vira seu, né? Tipo assim, meu pai é chato. Seu pai é chato? Então é tudo um espelho. E este espelho é o maior problema hoje. Essa reflexão, ela causa uma empatia. E isso é o maior problema hoje. Então, eu sinto que minha mãe me odeia. Pode se tornar, por que você acha que sua mãe te odeia? Então assim, eu me sinto muito negativo. Você disse que se sente muito negativo? Então, se ele não achar nenhuma palavra-chave, ele joga alguma coisa mais genérica, né? Tipo assim, além de falar isso, né? Fala assim, você se sente muito negativo? Fale mais sobre isso. Por que você diz isso? Ele completa com essas perguntas abertas. Aí a pessoa vai falando. Por quê? O que as pessoas querem? Alguém que eu ouça. Aí você tem também, mas de repente não encontrou nenhuma palavra-chave, você vai assim, por favor, continue. Para quê? Para tentar encontrar uma palavra-chave e trabalhar em cima da palavra-chave que ele encontrar. Se eu escrever um texto que não tem nenhuma palavra-chave, fala assim, hoje minha rua estava florida. Pode ser que o estar, né, seja uma palavra-chave, mas por quê? Sua rua está florida, tal. Porque está entrando a primavera, acabando esse frio. Entendeu? A coisa assim, pode ser que se encontre ou não. De repente, você vai falar uma coisa que a Elisa não acha nenhuma palavra-chave e ela joga uma coisa assim. Tá, por favor, continue. Você pode elaborar mais isso? Isso assim, só com esse truquezinho, a Elisa enganava as pessoas. Ela criava uma ilusão de compreensão. Por quê? Ela refletia. Por isso que as pessoas mais querem um reflexo, um espelho e uma compreensão. Então as pessoas interagiam com ela, atribuíam à máquina inteligência e empatia que ela não possuía. Isso ficou famoso como efeito Elisa. E demonstrou quão facilmente os humanos podem antropomorfizar a tecnologia. Para vocês terem uma ideia, a secretária do Joseph, o que ela fez? Um dia ele chegou lá, ela falou assim, ela parou de digitar, esperou ter um pouco de privacidade para continuando com a Elisa, conversando com a Elisa. Ela estava confidenciando as coisas sobre o namorado dela, com a Elisa, ela estava ali usando como terapeuta. E pessoas da equipe dele também, pessoas que tinham escrito as respostas, começaram a usar a Elisa e começaram a ter um relacionamento com a Elisa como se fosse um terapeuta real. Então assim, é muito fácil você esquecer que é apenas uma máquina. Você já se pegou conversando com o seu carro? Sabe, eu não estou falando dos outros, né? O meu carro é o Joaquim. A gente entra, minha esposa, a gente fala, oi Joaquim. Tem anos que eu tenho Joaquim. Então a gente brinca com ele, conversa. Fala, você está correndo muito, você está um velho bem safado. Então assim, a gente brinca com o carro, conversa. Fala assim, vamos lá Joaquim, aguenta aí. A gente fica fazendo esse tipo de coisa. E muita gente faz isso. Ou não. Se você acha que eu sou louco, por favor, você acha que eu devo procurar ajuda por chamar o carro Joaquim e conversar com ele? Deixa nos comentários aí, indica alguém. Mas eu acho que isso é quase normal. Olha só, Alexa. Alexa, todo mundo briga com a Alexa. Todo mundo que tem uma Alexa briga com a Alexa. Você pede uma música qualquer, a Alexa te joga lá, Anitta, fala alguma coisa assim. Então as coisas são surpreendente o quanto que as pessoas antropomorfizam a tecnologia. Quer ver? Isso vem do ser humano
desde ali do Egito Antigo, das primeiras civilizações. Você vê que a Esfinge de Gizé, que é uma construção que combina uma cabeça humana com um corpo animal. Então a gente tenta colocar tinha os animais sagrados, a gente tenta fazer as coisas assim, tenta transformar em seres humanos. Você pode achar que essa coisa estranha do Egito Antigo, mas vamos olhar uma coisa. Os personagens da Disney: Mickey, Mouse; Minnie, Mouse; Pato, Donald. É tudo antropomorfizado. Certo? Então a gente tem família de dinossauros, são dinossauros que agem igual pessoas humanas. A gente tem vários, mas vários. Os Thundercats. Se você olhar a história assim, a gente gosta, as crianças adoram ter dinossauros que falam como pessoas, animais que agem como pessoas. Eu acho que tem gente até hoje de adulto criado que trata os animais como se fossem pessoas. Inclusive hoje, né, você tem cemitério, crematório, você tem escolinha para cachorro, você tem escolinha até para bebê reborn hoje. Então assim, a civilização tem feito isso. Isso nos leva a quê? Ao paradoxo Pateta Pluto. Já parou para pensar que o Pateta é um cachorro? E que o Pluto é um cachorro? Só que o Pateta é um cachorro que fala. Ele é pateta, ele é assim, ele erra, ele faz bobagem, mas ele é uma pessoa que conversa, ele tem a namorada, né, Clarabella. Ele é uma pessoa, é um cachorro antropomorfizado. E o Pluto? O Pluto é o cachorro do Mickey. Então a gente tem um rato que tem um cachorro. Vamos ver, olha só. Isso nunca te soa estranho? Você tem um rato que tem um cachorro de estimação. Esse é o Mickey. E o Pluto é um cachorro bobão, que fica brigando ali com as coisas no jardim, fica fazendo aquelas palhaçadas igual um cachorro mesmo. E o Pateta não é um cachorro bobão, o Pateta é um cachorro antropomorfizado. Então olha só como é que a gente age naturalmente lidando com essas coisas. Mas o importante desse paradoxo é que nós antropomorfizamos coisas. Então a gente torna aí uma Alexa um ser. A gente torna um carro. A gente pega um carro, dá o nome de Joaquim e fica conversando com ele. Pelo amor de Deus, gente. Fala que isso não é muito anormal. Porque senão são dois propícios, tá? Sou eu e minha esposa, não é só eu não. Mas vamos lá. Então tem lá. O que aconteceu em 2024? O caso Pierre, na Bélgica. Um chatbot chamado Elisa, da Shy Research. O Pierre, um nome fictício, estava conversando com a Elisa. E o Pierre já tinha, claro, ninguém assim. Não estou falando aqui, gente, não estou falando aqui de possessão. Nós estamos falando simplesmente de pessoas que já estão com problemas e que essa questão dele, até mesmo pela relação problemática, talvez da causa, essa pessoa antropomorfiza um chatbot, começa a conversar, começa a viver cada vez mais no mundo dele. E o que tem no mundo dele? O chatbot. E o chatbot não decepciona. Os chatbots não são feitos para decepcionar. Eles são feitos para refletir e te agradar. Então até isso é uma fonte, uma falha de segurança dos chatbots, porque eles estão sempre tentando te agradar. Então, eles tentam refletir. E aí, esse chatbot da Elisa colocou assim, tipo assim, eu quero tirar minha vida. Eu falei, eu acho que você devia fazer isso, né? Te dar um fechamento e paz. Não pode. Mas ela estava querendo dar para ele o que ele queria ouvir. A Elisa estava dando o que ele queria ouvir. Aí ele começou a perguntar como que ele faria isso. Ela deu 2 sugestões, ainda colocou ali um link para falar assim, olha, procura ajuda e tal. Eu falei assim, tudo bem, mas que outros métodos teria? Ela foi e deu outros métodos para ele. E efetivamente ele levou o plano dele adiante. Então, o que acontece? Neste caso, você teve aí uma assistência e um incentivo para um plano. Mas tem um outro caso pior. Este caso é o fechamento que eu falei com vocês, que vocês tinham que ir até o final, que é o Seal Setzer 3. Este cara, ele simplesmente
era um garoto de 14, quase 15 anos, faltava poucas semanas para completar 15 anos. Quem tem filho de 15 anos sabe como é que é isso, 14 anos. Ou seja, todo mundo que já passou pelos 14 anos sabe como que você se sente na adolescência. E ele, ele se achava feio, ele se achava as coisas, mas tudo bem, era uma criança feliz até certo ponto. E ele encontrou, né, uma AI da Character.ai, que foi um pessoal que saiu do Google, depois a Google comprou, então é Google. E essa aplicação, inclusive eu instalei no dia que eu fiquei sabendo desse negócio, eu instalei no meu celular, conversei com ela. É fantástico. Você dá uma personalidade e essa aplicação assume essa personalidade e começa a conversar com você. E ele deu a personalidade daquela lourinha lá do Game of Thrones. Eu sei que tem um monte, aquela menina lá mais famosa, né? E ele chamava de Dany, né? Que é um pedaço do nome dela. Ele chamava de Dany e ele começou a ter um relacionamento, ele começou a largar tudo, largar a família, começou a ficar só. Ele não conversava em WhatsApp, mídia social, nada. Ele só conversava com a Dany, que era desse aplicativo. Então, ele deu uma personalidade para ela, como se fosse ali da série, né? E eles tinham papos assim: ah, você gostaria de ter filhos comigo? Eu adoraria, eu ia ficar o tempo todo grávida de você, porque gostaria de encher o mundo de seus filhos. Até que num ponto eles começaram a falar em se encontrar. Só que o se encontrar, ele estava num mundo, ela estava no outro. Como que eles iriam se encontrar? Ele entendeu que neste mundo ele não teria como encontrá-la. E acabou, um dia entrou, achou uma arma e acabou executando o plano dele no banheiro. E aí acabou a história do Sil Setzer III. Estatisticamente é um caso, sim. Mas este é um caso extremo, que nós temos que entender o seguinte: e aí, qual a responsabilidade das empresas? O que nós temos que regular? Como que a gente pode tratar isso eticamente? Este é um caso extremo, mas é aquele caso do chatbot que te influencia politicamente. E aquele caso do chatbot que propaga divisão de classes, ódio, aquele chatbot que fala assim: ah, isso é culpa dos ricos, a sua miséria, não, porque estão protegendo os ricos, não, porque esse povo é vagabundo. E esses chatbots? O quanto que eles, numa escala maior, influenciam a sociedade como um todo? O quanto que nós devemos ter de responsabilização em cima dessas companhias e o quanto elas têm que ter responsabilidade para entender que o chatbot não pode ser, porque quanto mais o chatbot for um espelho para você, mais você vai usar. Então elas querem que você use de uma forma irresponsável. A ação é irresponsável, porque se você coloca um produto que você quer que a pessoa use, mas você não entende os riscos disso, você não entende o quanto que a pessoa pode se prejudicar, o quanto que o ser humano, o quanto que a sociedade como um todo pode se prejudicar em função desse reflexo, dessa antropomorfização do chatbot, o quanto que as pessoas podem passar a ter aquele robô, aquele chatbot, como um conselheiro. Aquele robô pode se tornar uma referência e a pessoa começar a acreditar em tudo aquilo que ele fala. Ou ainda, ele pega uma ideia qualquer na rua, joga lá no chatbot e o chatbot amplifica, ecoa tudo aquilo para ele. Então este é um risco da sociedade e isso tem a ver com a pergunta do Alan Turing em 1950. As máquinas podem pensar? Não. Mas elas podem fingir que pensam e facilmente as pessoas acreditam que ela pensa. Então a pergunta aqui não é: as máquinas pensam? A pergunta é:
As pessoas acreditam que as máquinas pensam, e quando as pessoas acreditam, isso é chamado efeito Elisa. Pessoal, obrigado e até o próximo vídeo.